Oi, pessoal, tudo bem? Tranquilos? Que bom! Bem, hoje nós vamos ter uma aula sobre geradores elétricos, tá bom? Mas como funcionam os geradores? O que é um gerador? Tá bom? Então vamos lá, vamos partir do princípio. Para esse gerador trabalhar, para haver o que? A transformação, tá? A transformação, eu vou precisar de uma energia, ok? Uma energia não elétrica, ok? A água é uma energia não elétrica? Sim. O vento é uma energia não elétrica? Sim. A energia química é uma energia não elétrica? Sim, ok? Então, eu preciso dessa energia para haver uma transformação em energia elétrica. Então, quem faz essa transformação é o gerador, ok? Tranquilos? Entendeu o princípio da coisa aí, né? Bem, então, definindo o gerador elétrico, é um dispositivo que transforma uma certa forma de energia, tá, em energia elétrica. Essa é a base. Tudo bem? Bom, eu tenho a pilha, eu tenho a bateria, eu tenho as usinas hidrelétricas, eu tenho eólica e eu tenho o dínamo aqui que vocês devem conhecer muito pouco, mas esses três últimos itens eu vou detalhar um pouquinho mais lá na eletromagnetismo, ok? Tranquilo? Então, o gerador elétrico é aquele que pega uma certa forma de energia e transforma em energia elétrica. Bom? Bem, simbologia, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Estou falando em símbolos. Se é em símbolos, vamos lá, vamos definir esses símbolos. Eu tenho aqui, ó, uma resistência. Aonde está essa resistência? Ela é interna na pilha, ok? Falando de pilha. Tranquilo? Então, esse Rzinho aqui, ele é o quê? Uma resistência interna. Essa placa negativa, olha aqui, e essa placa positiva, nós formamos o quê? Nós, se voltarmos lá na eletrização, polo negativo está o quê? Lotadinho de elétrons, automaticamente pula para o positivo, tem menos elétrons, ok? Isso forma o quê? Uma corrente elétrica. Que vai para onde? Vai para o circuito. Vai lá acender a sua lâmpada, o seu celular, etc, etc. Essas duas placas nós chamamos, tá, de fém. O que é fém? É uma força eletromotriz. Professor, essa força deve esmagar muita coisa, deve empurrar muita coisa. Não. É dado força porque, historicamente, tá, começaram a falar força eletromotriz, mas não tem nada disso. Essa força não esmaga, ela não empurra nada. Tá bom? Bem, o gerador pega a corrente, tá, do seu potencial mais baixo do gerador, tá?
e vai para o mais alto. Então ele sai do negativo e vai para o positivo. Ok? Tá? Só vou lembrar o seguinte: o sentido da corrente elétrica convencional é do positivo para o negativo. Então o gerador ele faz o trabalho dele aqui do negativo para o positivo. Pessoal, isso daqui vai forçadamente, tá? Para o positivo. E daqui para lá ele começa a fazer o sentido da corrente elétrica, positivo para o negativo. Então ele sai do negativo e vai para o positivo, gerador. Bem? Então vamos lá. A força eletromotriz. Vou falar um pouquinho mais dela. Ela representa, gente, a energia fornecida. Ok? Então, se o gerador, se uma pilha ela tem 12 volts, ela vai fornecer esse 12 volts para o aparelho. Essa é a força eletromotriz. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Então, olha aqui. Então eu vou só voltar aqui um pouquinho. Fém. Então eu vou descrever ela assim. O Fém é a força total da bateria. Se a bateria é 1,5, qual que é o Fém dela? 1,5. Se a bateria tem 12 volts, qual que é o Fém dela? 12 volts. Tudo bem? U é a tensão, tá? É a diferença entre o polo negativo e o polo positivo que vai entregar realmente para o aparelho. Percebe? Qual é a diferença entre o Fém e o U? Fém é o total da bateria. U é o que vai realmente ser entregue para o aparelho. Bem? Por que acontece isso? Porque eu tenho essa resistência. Olha aqui. Eu tenho essa resistência aqui, ó. Bonitinha aqui, ó. Linda, maravilhosa. Que pega um pouquinho da Fém para depois acender a sua lanterna. Ok? Então, olha aqui. Eu tenho aqui a Fém, que é o total. A U, que realmente vai dar lá para o seu aparelho, vai fornecer. E a resistência interna do gerador, que vai consumir o quê? Um pouquinho dessa Fém. Tá bom? E eu tenho o quê? A resistência externa, que é o quê? A sua lâmpada, o seu celular. Tá bom? Então vamos lá. Vamos prosseguir. Bem, nessa equação, ela nada mais é do que eu disse agora. A tensão entregue, olha aqui, tensão entregue, aquela que vai acender a sua lâmpada, ok? É o que entrega. Força eletromotriz é o que realmente a bateria tem, total da bateria. E o dissipado, o que é? Uma tensão dissipada que a própria bateria consome. Ah, professor, mas por que é U? U é R vezes I. Não é isso? Lei de Ohm. Tudo bem? Então, olha, ficou assim. U é igual à força eletromotriz menos a tensão dissipada pela resistência interna. Olha aqui. Olha a equação aqui. U é igual
a força eletromotriz menos a resistência interna. Você pode falar de um jeito mais fácil? Tudo bem. O que eu vou entregar é a FEM menos o que a resistência interna ela consome. Se eu tenho uma bateria de 12 volts, essa resistência consome 6 volts, quanto que eu vou entregar para no circuito? 6 volts. Ah, professor, então aqui tudo é volts. Volts, volts e volts. Tudo bem? Tranquilo, né? Isso daqui em cima, que nós estamos falando em gerador real. Tá? Agora eu vou falar do gerador ideal. O gerador ideal nada mais é o quê? O que significa R0? Esse R igual a zero quer dizer o quê? Que a resistência interna consome nada. Ok? Então, quando o R for igual a zero, essa resistência aqui, ó, essa resistência interna que nós vimos aqui, ela não vai consumir nada. Então, o que acontece? A mesma tensão gerada, ela é entregue. Então, por exemplo, se a FEM da bateria for 12 volts, vou colocar E, quanto que vai entregar o aparelho? 12 volts. Então, U é igual a E. Beleza? Tranquilo, né? Bom, pessoal, então agora, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar o quê? O gráfico do gerador. Tá bom? Então, é a curva característica de um gerador. Ok? Então, olha, preste atenção aí. Eu vou desenhar a simbologia do gerador, tá? Resistência elétrica, resistência interna, tá? A FEM. Também vou colocar 2 polos aqui e vou ligar a a um circuito elétrico. Tá bom? Então, esse aqui é o nosso circuito. Nosso circuito elétrico, tá? Que vai receber o quê? Uma tensão. Lembra dessa tensão? Essa tensão nada mais é do que o que restou, tá, da FEM. Então, eu peguei a FEM, tirei o que a resistência interna pegou e me colocou aqui. Só lembrando alguns detalhezinhos aqui, tá? O sentido da corrente elétrica é sempre do positivo, olha aqui, para o negativo, passando aqui e me deixando o quê? Uma tensão, a diferença entre os dois polos, a diferença de potência, tá? Então, a partir do momento que ele passa aqui, depois ele vai entregar o quê? Não vai entregar o total, tá bom? Então, eu vou aqui para o gráfico. Para mim fazer o gráfico, eu preciso da fórmula matemática. Qual é? U é igual a força eletromotriz menos a resistência elétrica vezes I. Lembrando matematicamente uma função do primeiro grau, então o gráfico seria aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui o eixo Y e o eixo X. O eixo Y
eu vou chamar de U. E o eixo X eu vou chamar de intensidade. Ok? Então, só lembrando, olha aqui, P menos A vezes X. Ok? Desculpa, mais. Tá? Só que é o seguinte, na nossa equação do gerador é negativo. Então, o que quer dizer isso daqui? Que aqui, ó, ele vai ser negativo. Portanto, ele vai dar o quê? Um gráfico decrescente. Tá bom? Bom, então vamos analisar aqui dois pontos. Tá? Começando aqui no eixo Y. Olha esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Quando a tensão está aqui, quanto ela vale? 0. Tudo bem? Olha aqui, ó. 0. Beleza? Então eu vou fazer algumas suposições agora. Eu vou imaginar, tá? Eu vou imaginar que U é igual a força eletromotriz menos R vezes I. Que esse I, a intensidade disso aí vai ser 0. O que vai acontecer aqui? Essa equaçãozinha R vezes I, ela vai o quê? Desaparecer. Ok? Que é R vezes 0. 0. Então vai ficar assim, ó. U é igual a E. Então, quando a intensidade for 0, quando a resistência interna não consumir nada, será o quê? Entregue total para quem? Para o circuito. Tranquilo? Então vamos lá, continuar. Então, quando isso daqui for 0, nós vamos dizer o quê? Que ele está em... Olha, repare. Então, quando isso for 0, a tensão também vai ser 0. Tudo bem? Então, nós dizemos o seguinte, ó, quando a tensão for 0, estou copiando aqui, ó, quando a tensão for 0, a força eletromotriz menos a resistência interna, certo? Ela vai ser o quê? Olha, eu vou passar o RI para cá, positivo, igual. Aí, passei o 0 para lá, né? E é igual a força eletromotriz dividido por R, a resistência R. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a tensão for 0, nós temos o que? Na intensidade em X, a maior carga que nós podemos ter, que nós chamamos o que? Corrente do curto-circuito. Tudo bem? Tranquilo até aí, né? Então vamos lá. Bem, pessoal, vou colocar um exemplo aqui para a gente estar trabalhando, tá? Então, olha aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma... Eu coloquei essa pilha aqui, tá? Esse modelo dessa pilha, e vou calcular o que? A curva característica, tá? Característica desse gerador. Tudo bem? Então, eu vou utilizar aqui a equação do gerador. U é igual a força eletromotriz menos a resistência interna, que é R vezes I. Agora, eu só vou substituir. O U é igual a força eletromotriz 100 volts menos
a resistência, que é 2 vezes I. Tranquilos? Beleza. Então, quando pedirem para você a curva característica, é só você o quê? Colocar os dados que você tem aí. Bom, agora eu vou fazer o gráfico aqui para vocês. Aqui eu vou ter o eixo Y, tá? O eixo Y, que é a tensão que vai ser doada, e o eixo X, que é a intensidade. Ok? Então nós já sabemos que é uma reta decrescente. Bem? Bom, e nós temos alguns dados aqui já, tá? Quais são esses dados? Eu sei que a FEM aqui, ó, a FEM aqui, ela é o quê? 100 volts. Então, olha, quando a intensidade for zero, olha aqui no eixo X, for zero, quanto que é a FEM? 100, ok? Então eu vou marcar isso aqui como ponto A, tá bom? Então A, vou pegar a equação, U é igual a 100 menos 2 vezes I. Tranquilo? Então, quanto vale U? Desculpa. Quanto vale I? Aqui, ó. Quanto vale I? Zero. Então, no lugar do I, eu vou colocar zero. Pessoal, olha aqui, ó. Olha aqui. Quanto vale I? Zero. A tensão, quando I for zero, vai ficar o quê? Não é isso? 2 vezes 0, 0. A tensão vai ser zero. Percebeu? Então, nesse caso aqui, ó, a tensão total, desculpa, a tensão distribuída no circuito vai ser igual a 100. Olha aqui, U deu 100 e a força eletromotriz, como nós já sabemos, é 100. Ok? B. No B, eu vou pegar a mesma, olha aqui, nós estamos trabalhando com essa característica, com essa equação, 100 menos 2 vezes I, certo? Agora, quando a intensidade é zero, ok? Quanto que é o FEM e a tensão? 100. Nós vamos fazer o contrário. Quando o U for zero, quanto vai ser a intensidade? Então, quando o U for zero, 100 menos 2 vezes I. Posso jogar o 2I para cá? Posso, com sinal trocado. Vai ficar positivo igual a 100. I é igual a 100 dividido por 2. A intensidade aqui vai ser o quê? 50 amperes. Então, a intensidade máxima da corrente aqui, nesse caso, é 50 amperes. Tranquilos? Beleza. Nesse segundo exemplo aqui, gente, eu já liguei o que aqui? Um circuito elétrico aqui. Tá? Eu coloquei uma lâmpada aqui e vamos embora. Primeira pergunta. Ele quer saber a intensidade do circuito. Muito fácil. Tranquilo. Você vai lembrar o seguinte, que eu tenho uma resistência interna aqui e uma interna aqui. Então, automaticamente eu vou associar em série. Então, a mesma corrente que passa aqui, passa aqui. Então, logo nós temos o quê? Uma resistência de 6, certo? Tudo bem? Você tem a tensão gerada na pilha? Tem. Qual é? 12.
Então, automaticamente me sobrou o quê? A incógnita I. Então, eu vou pegar I é igual a 12 dividido por 6. A amperagem que está passando nesse circuito é 2 amperes. Tranquilo? Então aqui ó, é 2 amperes. Ou aqui vou colocar intensidade. Bom, então vamos lá. A DDP nos polos. Qual polo? Está saindo aqui, ó. Tá? Vou pegar aqui a nossa equação do gerador. E vou fazer o quê? O cálculo da tensão nos polos. O que é a tensão nos polos? É a que sai pronta, tá? Que essa resistência vai utilizar. Eu não sei, força eletromotriz. Eu tenho resistência interna. Qual é a resistência interna? 2. Que aqui é só a resistência interna, percebe? O Rzinho vezes a intensidade, que é 2. Pronto. 12 menos 4, a tensão gerada para essa lâmpada é de 8 volts. O restante foi consumida por quem? Quanto ficou lá na resistência pequenininha lá? 4 volts. Enquanto a lâmpada consumiu 8, a resistência interna consumiu 4. Ok? Bom, o rendimento. Gente, quando se fala em rendimento, nós falamos o seguinte: nós temos que pegar a potência útil, tá? O que é a potência útil? Que foi utilizada, tá? E dividir pela total. Vamos começar pela total. Qual que é a total? Não é 12? Qual que nós utilizamos? Não é 8? Então, o rendimento é o quociente disso daqui, que vai dar 0,66. Ok? O rendimento é aproximadamente 0,67. Ok? Eu estou trabalhando com potência. Pessoal, por enquanto é isso, tá? Qualquer dúvida, deixa um recadinho aí para mim. Se puder ajudar, ajudo vocês aí. Lembre-se, estudar é preciso.